Olá, pessoal. Em relação à nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia normal, ou seja, aquelas que não contêm ramificação, tá? O que que vocês têm que fazer? Primeiro, lembrar que a nomenclatura desses camaradas ela vai partir de um prefixo, que vai dizer para nós a quantidade de carbono que esse camarada tem, um intermediário, que vai dizer se ele tem ligação dupla, tripla ou somente simples, e o final, né, um hidrocarboneto termina com O, ok? Então, por exemplo, se a gente tiver algo assim, né, ó, esse camaradinho aqui, tá, ó. Então, como que eu vou dar um nome para ele? Bom, ele não tem ramificação, então você vai dar o um nome seguindo a regrinha normal. Lembra lá, ó, MET, um carbono, ET 2, PROP 3, BUT 4, PENT 5, EX 6, EPT 7, OCT 8, NON 9, DEC 10, tá? O que acontece? Nesse caso eu vou contar quantos carbonos que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí eu vou lá, 4 carbonos, BUT, tá? Aí eu só tenho ligação simples, tá? Aí é lembrar daquele esqueminha, né? Ó, simples, dupla, tripla, nessa ordem. A, E, I, AN, EN, IN. Só tem ligação simples, AN, e é um hidrocarboneto, butano, né? Um dos principais componentes ali do gás de cozinha, tá? Se você pega um camaradinha lá, por exemplo, esse daqui. Opa, agora vai mudar um negocinho. Vamos ver, ó. Eu tenho 1, 2, 3. 3 é prop. Só que eu tenho aqui uma ligação dupla. Dupla em quimiquês em. E é um hidrocarboneto. Professor, mas não tem que numerar, não tem que falar, né, que esse carbono aqui, né, nele que está a dupla e numerar aqui? Não. A gente vai numerar as duplas ou as triplas, ou seja, as insaturações, quando eu tiver mais de 4 a mais carbonos. Por quê? Porque esse aqui só vai existir nessa forma. Se eu jogar essa dupla para cá, né, ele ficaria isso aqui, ó, CH2, tá? A dupla aqui, CH, CH3. É a mesma coisa de eu ter virado, ó. Pego esse camarada, viro ele assim, se tornou esse. Então isso aqui é a mesma coisa, são iguais. É o mesmo elemento, tá? Agora, se eu pegasse algo mais ou menos assim, ó, se fosse isso aqui, opa, aí eu já vou ter que numerar, tá? Por quê? Porque se essa dupla ela tiver aqui na ponta, já é outro camarada, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, eu tenho, né, que numerar onde está a dupla, porque a dupla poderia estar aqui, nesse primeiro carbono. Como que eu numero a dupla, professor? Eu vou chamar de carbono 1, o carbono da ponta, ó, tem duas pontas. Eu vou chamar o carbono da ponta mais próximo da insaturação. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, no 2 eu encontro a insaturação. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, só no 3 está a insaturação. Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o carbono 1, porque é o que está mais próximo da insaturação. Então, ó, pente, porque eu tenho 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho en. No carbono 2 eu tenho uma dupla. Então, en. E é um hidrocarboneto. Pente 2eno. Ok? Então, é dessa forma que eu vou fazer. Se eu tivesse mais de uma, por exemplo, se eu tivesse algo assim, tá? Vamos colocar aqui assim, ó. CH2, CH dupla CH2. Pronto, ó. Como é que eu vou dar um nome agora? Primeira coisa, conta o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 EPT. E aí eu vou fazer a contagem. Por onde que eu começo? Quem que eu vou chamar de carbono 1? O carbono da ponta mais próximo da insaturação. Se eu começar do lado de cá, 1, 2. No 2 eu tenho a dupla.
Se eu começar daqui, 1. No 1 já tem a dupla. Então, esse é meu carbono 1. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 1 eu tenho duplas. Como são duas duplas, eu não vou colocar ept 1 em 5 em, né? Porque já imaginou se tivesse mais ainda? 1 em, 2 em, 3 em, né? Então não vai dar certo. Então eu vou colocar aqui, ó, no carbono 1 eu tenho dupla. Beleza. 1, vírgula. No carbono 5 eu tenho dupla. Então, 5. Como são duas duplas, então, di. De o quê? Duas duplas, duplas em quimiquês, de em, e é um hidrocarboneto, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha aí com a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal, ok? Um abração.